Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Charles Lindbergh, vulgo Eu Coruja. Esse é o nome de um blog de literatura que eu tinha uns 10 anos atrás. E eu tô fazendo esse vídeo aqui para responder ao Marco Antônio do canal Arte e Marxismo, que me citou diretamente num de seus vídeos mais recentes. É um canal muito pequeno, mas eu também sou um canal muito pequeno, que na verdade tinha abandonado há bastante tempo. Mas estou fazendo esse vídeo porque eu acho que esse é um assunto pertinente e interessante. E ele está querendo iniciar uma discussão. Só que ele está bem errado. Então, eu gostaria de já responder isso aqui no início. Então, para começar, eu queria fazer um elogio ao Marco, porque é um canal muito pequeno, como eu estou dizendo. Os vídeos dele têm, em média, 40 visualizações por aí. Só que alguns chegam a 300 e tal. Né? Mas eu acho que ele está fazendo uma coisa muito legal de colocar a cara e começar a querer discutir. Né? Ele é um marxista trotskista, né? Começar a querer discutir algumas questões e fazer um debate público na internet, o que eu acho que é bem saudável, né? E bem bacana. Então ele se viu influenciado pelo Pedro Ivo, do canal Atu Informa, a começar a disputar, né, a internet como meio público. E eu acho que isso tá bem legal. Eu acho que ele tem uma boa retórica, eu acho que ele tem uma boa atitude. Só que ele tá errado nessa questão que ele tá levantando. E qual é a questão que ele tá levantando, né? Tá dizendo que o Engels defenderia, Friedrich Engels, defenderia que o cristianismo seria uma espécie de proto-socialismo. Que ele falou isso com essas palavras, o Marco, no caso. Falou isso com essas palavras, o cristianismo primitivo seria uma espécie de proto-socialismo. E que essa seria a intenção do Engels ao escrever aquele texto. Nisso ele está completamente errado. O texto ao qual ele se refere é a contribuição à história do cristianismo primitivo, do Engels, né, que é um texto de 1895, acho. É pouco antes de Engels morrer. Eu estou com esse texto aqui, eu estou usando o OBS para fazer essa gravação, não está ao vivo. Aqui, isso mesmo, 1895, né, tá no Marxists, imagino que dê para ver aqui. Estou usando o OBS para fazer essa gravação, não sei usar esta merda, por isso que eu não estou online. Mas é este texto aqui, certo? Então, para além disso, antes de eu entrar no texto diretamente, o camarada Marco, ele no vídeo que ele me cita, ele não diz nada de substancial. Ele tá falando, não sei o que do stalinismo, porque ele foi expulso do grupo do canal do Pedro Ivo. E assim, tá, é outra discussão. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, nesse vídeo, porque ele vai ficar grande e não vai ter sentido. Então, no vídeo que ele me citou, ele não diz nada de substancial. Mas ele fez um outro vídeo antes, que ele cita nesse vídeo, dizendo que ele estaria, né, argumentando essa tese dele aí, de que o Engels seria um defensor do cristianismo, ou algo do gênero, tal como Rosa Luxemburgo. Então, por que ele está errado? Vamos começar aqui. Veja, ele começa citando esse texto do Engels, né? Ele começa lendo, né? Num dos vídeos dele, ele começa lendo esse texto. E aí, a primeira coisa que ele comete, o primeiro erro que ele comete, é quando ele lê logo no primeiro parágrafo aqui, eu vou ler aqui rapidinho só para encontrar. A história do cristianismo primitivo oferece curiosos pontos de contato com o movimento operário moderno. Como esse, o cristianismo era, na origem, o movimento dos oprimidos. Apareceu, primeiro, como a religião dos escravos e dos libertos, dos pobres e dos homens privados de direitos, dos povos subjugados ou dispersos por Roma. Pronto. É esse primeiro parágrafo, o primeiro período do primeiro parágrafo, né? O texto que ele está lendo, na versão que ele está lendo, é uma outra tradução, e em vez de dizer subjugados e dispersos por Roma, diz do Império Romano, que não está errado, é a mesma coisa, né? É só uma diferença de tradução, né? Só que daí o Marco faz um comentário dizendo que é importante dizer que é o Império Romano, porque o cristianismo isso demonstra, né, que o cristianismo é anti-imperialista. Então já começa assim errado, o que eu acho uma coisa um pouco estranha, porque o nome do canal do Marco é Arte e Marxismo, e ele diz que é especialista em interpretação. E que, portanto, ele estaria fazendo uma interpretação mais correta do que as outras pessoas que leem o texto, porque ele sabe interpretar melhor. Mas, assim, dizer que o cristianismo era anti-imperialista é de um anacronismo absurdo, porque o que é imperialismo hoje não é imperialismo romano. São fenômenos diferentes. Quando a gente fala hoje que alguém é anti-imperialista ou que algo é anti-imperialista,
É no sentido do imperialismo conforme fundamentado por Lenin no livro Imperialismo, História Superior do Capitalismo. E assim, isso não é nenhuma coisa de comunista ou de esquerdista. O termo anti-imperialista faz referência ao imperialismo conforme fundamentado por Lenin. E não importa assim, onde é que você está no seu espectro político. Certo? Quando a gente fala imperialismo hoje em dia, nós estamos falando do imperialismo que Lenin descreveu. E Lenin usa esse termo imperialismo para remeter a esse fenômeno, né, da antiguidade dos impérios, que eram entidades políticas que estavam em constante expansão, só que constante expansão territorial, né? Constante expansão territorial, política e econômica. Então, por associação, ele vai dizer que os países capitalistas hoje em dia que ficam expandindo o seu capital para fora para poder lucrar com o trabalho no terceiro mundo, né? E aumentar o capital do país que exporta, né, exportador de capital, esse país que está fazendo exportação de capital é imperialista, certo? É como se fosse um império. E, portanto, o maior deles hoje em dia é os Estados Unidos. Então é muito extremamente anacrônico dizer que o cristianismo era anti-imperialista e não faz nenhum sentido, certo? Isso assim, isso é irrelevante para a tese dele, só que ele dizer isso logo no começo do vídeo já demonstra o que é que vai vir por aí, né? Bom, no final desse parágrafo aqui, diz assim, olha só que eu acho interessante. No final desse parágrafo ele diz assim: e apesar de todas as perseguições, e mesmo diretamente servido por elas, um e outro, no caso ele está falando aqui do socialismo e do cristianismo, um e outro abrem caminho vitoriosamente. 3 séculos depois do seu nascimento, o cristianismo é reconhecido como a religião do Estado e do Império Romano. Em menos de 60 anos, o socialismo conquistou uma posição tal que o seu triunfo definitivo está absolutamente assegurado. O Marco toma isso aqui como uma evidência, uma espécie de evidência de que Engels estaria dizendo que o socialismo seria um desenvolvimento do cristianismo, indo para onde o cristianismo não foi. Na verdade, o que o Engels está dizendo aqui é o seguinte: ele está fazendo uma comparação, né, entre o socialismo e o cristianismo, que são ambos movimentos de massas que se espalham entre a multidão pobre e enfim, os camadas mais baixas da sociedade, né? E que o cristianismo alcança a hegemonia do Império Romano, né? Ao ponto de que ele se torna mais forte que o Império, né? Então Roma cai e o cristianismo se torna a hegemonia ali na Europa. Na Europa como um todo, né? A Europa ocidental e a Europa oriental, inclusive na Rússia. Isso 300 anos após a morte de Cristo, né? Então 300 anos ainda Roma não havia acabado, mas já era um pensamento hegemônico ao ponto que o imperador Constantino teve que se assumir cristão, né, para poder conseguir manter o poder. Então ele está fazendo uma comparação que o socialismo ele deve alcançar essa mesma magnitude, né? E a gente viu que ele não estava errado, né? Esse texto foi lançado poucos anos antes da morte de Engels, né? Uma questão de 30 anos depois da morte de Engels aconteceria a Revolução Soviética, né? E nós vimos que o mundo chegou a ter quase metade do globo, 1/3 do globo era comunista, né? Então Engels acha que o socialismo ele é inevitável, certo? Ele compara com o cristianismo nesse sentido. Ele acredita que o socialismo seja inevitável e que vai dominar o mundo inteiro. Só que assim, o desenvolvimento dialético do cristianismo, depois que cai o Império Romano, faz com que 1400 anos depois, né, que é quando Engels está escrevendo isso aqui, o cristianismo da época de Engels e da nossa época, né, não é o cristianismo primitivo. Não é. Depois que Constantino toma para si a religião, já não é mais o que era no início. Né? Se torna uma ferramenta de controle. Enfim, a gente sabe como é, né? Na Idade Média, o que é que o cristianismo vai se tornar. E nós poderíamos dizer tranquilamente que Roma deturpou Jesus. Então a União Soviética deturpou Marx e Roma deturpou Jesus. Só que Engels acredita na vitória inevitável do socialismo, né? Tipo assim, se a gente for considerar essa métrica de Engels, dizendo assim, olha só, o cristianismo começou, era porra nenhuma, era só os pobres que gostavam, e aí 300 anos depois tinha dominado, né, o Império Romano. Porra, na métrica de Engels, veja, hoje, na nossa época, faz apenas 189 anos que o socialismo existe. 189 anos, né? Não faz nem 200 anos ainda que o socialismo existe. Ele tem algum marco que ele tá comentando ali no início, né? Que ele deve estar se referindo aos socialistas utópicos, né? Robert Owen, Saint-Simon.
E está dizendo que na época dele faz apenas 60 anos que existe socialismo. Por essa métrica dele, para nós faz 189 anos que existe socialismo. E ele ainda não triunfou, tal como o cristianismo triunfou, né? Porém, ainda tem 100 anos aí para essa tese do Engels se provar correta. O Marco, ele não dá nenhum argumento diretamente do texto para dizer, para corroborar essa tese dele com Engels, né? Não no vídeo dele. Ele só vai lendo assim, vai comentando, e ele assume que isso é Engels defendendo o cristianismo. Antes de eu, então, endereçar esse ponto central, eu queria, então, ler só uma parte do texto aqui, que é uma parte que ele usou como argumento na discussão que levou à expulsão dele do grupo lá do Pedro Ivo, que eu achei, enfim, eu não achei nada disso aí. Mas como é o único argumento que ele apontou, eu queria ler diretamente no texto aqui para comentar esse ponto antes de ir para o ponto central. Deixa eu só achar aqui no texto. Então veja, tem uma certa altura no texto em que Engels ele meio que compara a Internacional Socialista, né, com o Concílio de Nicéia. Quando o cristianismo iniciou, ele era muito disperso e tinha várias tendências, né? E aí essas tendências criavam diferentes doutrinas em diferentes partes do Império Romano. O Império Romano era grande pra porra. E aí tinha cristão em todo canto e cada um deles tinha crenças e dogmas e doutrinas mais ou menos diferentes. Inclusive tinha vários charlatões, ele entra um pouco antes dessa parte aqui, na história de um charlatão do início, né, do início do cristianismo, que a Bíblia, inclusive, no Novo Testamento se refere como falsos profetas, né? Ele entra na história de um certo peregrinos aí, que é basicamente como se fosse um Malafaia. Isso na época de Roma, né? Mas enfim. Bom, então eu vou ler um trecho aqui, né? Para ilustrar esse ponto. Vamos lá. Vemos, pois, que o cristianismo de então, que não tinha ainda consciência de si, né? Eles não estavam totalmente coesos, estava a 1000 léguas da religião universal. A religião universal, no caso aqui, seria a Igreja Católica, né? Para quem não sabe, católico em grego significa universal. Dogmaticamente desenhada pelo Concílio de Nicéia. Impossível reconhecer esse nesta. Ou seja, impossível reconhecer esse nesta. Esse é o quê? Esse é o cristianismo de então. O cristianismo primitivo. Nesta é a religião universal dogmaticamente desenhada pelo Concílio de Nicéia. Então, o Engels está considerando elas duas coisas diferentes, certo? Já é um desenvolvimento dialético, certo? Então, olha só. Nem a dogmática, nem a ética do cristianismo ulterior se encontram. Em compensação, há o sentimento de que se está em luta com toda a gente e se sairá vencedor dessa luta. Um ardor belicoso e uma certeza de vencer que desapareceram completamente dos cristãos dos nossos dias e não se reencontram senão no outro polo da sociedade entre os socialistas. Porque Deus é um só, né? É por isso que Roma odiava os caras, porque os caras desrespeitavam a religião dos outros, certo? Desrespeitavam. Roma tinha uma política de respeitar a religião dos outros e os cristãos não respeitavam a religião dos outros, por isso que Roma era puta com esses caras. Aí continua aqui. De fato, a luta contra um mundo que inicialmente levou a melhor e a luta simultânea dos inovadores entre si são comuns aos dois. Aos dois o quê? O cristianismo e o socialismo. Olha só. Aos cristãos primitivos e aos socialistas. Os dois grandes movimentos não são feitos por chefes e profetas, ainda que os profetas não faltam, quer num, quer no outro. São movimentos de massas. E todo movimento de massas é, no começo, necessariamente confuso. Confuso porque todo pensamento de massa se move primeiro em contradições, porque lhe falta clareza e coerência. Confuso ainda precisamente por causa do papel que nos começos nele desempenham os profetas. Ou seja, tem vários profetas, vários pensadores, certo? Tanto no cristianismo quanto no socialismo, eles têm ideias diferentes, e aí eles discutem, e aí não tem uma coesão, certo? Então vamos lá. Essa confusão manifesta-se na formação de numerosas seitas que se combatem entre si, pelo menos com tanto empenho como se dedicam ao comum inimigo exterior. Isso passava-se assim no cristianismo primitivo. Passa-se da mesma maneira nos começos do movimento socialista, por mais aflitivo que isso seja para as honestas pessoas bem intencionadas que pregavam a união quando a união não era possível. Quando a união não era possível. Nessa parte aqui, o Marco deu a entender, no argumento dele, que essa união que ele está falando aqui seria a união do povo, né? Ia ser comum, social, né? A divisão comum dos bens, todo mundo é igual, parará. Né, que seria tanto o fim do cristianismo quanto o fim do comunismo, né, do socialismo, que ele está chamando aqui. Mas não é disso que ele está falando. Se você ler o parágrafo inteiro aqui, você vai ver que a união que ele está falando é a união de pensamento, né? A união, todo mundo está junto, né? Dentro da mesma doutrina. Então, os socialistas brigavam entre si, os cristãos também brigavam entre si. Não existia união.
dentro desses movimentos, certo? E aí os cristãos, quando eles chegam no concílio de Nicéia, aí eles unificam, fica todo mundo, então esse aqui é o dogma, certo? Esse aqui é o cânone bíblico, esses outros livros não servem pra porra nenhuma, e aí a gente tem agora a doutrina, certo? Então ele está dizendo que a internacional é mais ou menos como se fosse a mesma coisa. Tinha vários ele vai continuar, ele vai dizer isso aqui, se liga. Será que, por exemplo, a coesão da internacional era devida a um dogma unitário? De forma nenhuma. Encontravam-se lá comunistas, segundo a tradição francesa ulterior a 1848, que, por sua vez, representavam cambiantes diferentes. Comunistas da escola de Weitlin, outro ainda pertencendo à Liga regenerada pelos comunistas, proudhonianos, que eram os elementos preponderantes da França e na Bélgica, blanquistas, o Partido Operário Alemão, enfim, anarquistas bakunistas, que por momentos dominaram a Espanha e a Itália. Eu acho que não está aparecendo isso aqui, porque minha cara está em cima, né? Mas eu desci aqui agora para ver. E estes eram só os grupos principais. A partir da fundação da Internacional, foi preciso um bom quarto de século para que se efetuasse, são 25 anos, para que se efetuasse definitivamente e por todo o lado a separação com os anarquistas e se estabelecesse um acordo, pelo menos acerca dos pontos de vista econômicos mais genéricos. E isso com os nossos meios de comunicação, os caminhos de ferro, os telégrafos, as monstruosas cidades industriais, a imprensa e as reuniões populares organizadas. Então ele está falando do processo através do qual o socialismo se tornou mais unitário, né? E assim, olha só, ainda com toda essa porra de tecnologia que a gente tem hoje em dia, que os cristãos primitivos não tinham. Então levou 300 anos para eles unificarem mais ou menos o pensamento, enquanto que para a gente levou 60 anos. É isso que ele está falando, certo? Ao ponto de a gente conseguir separar o socialismo do anarquismo, ver que tinha ali, na teoria, diferenças irreconciliáveis, que antes disso os caras estavam todo mundo do mesmo lado, certo? Então pronto, esse aqui é um ponto que o Marco traz para defender a sua posição de que Engels estaria dizendo que o cristianismo e o socialismo que o socialismo seria uma continuação do cristianismo, ou que os cristãos eram uma espécie de proto-socialistas. Primeiro que Marco diz que todo autor, quando escreve um texto, ele tem um propósito. E que o propósito desse texto só pode ser mostrar como o socialismo e o cristianismo são movimentos semelhantes, ou que você deveria se aproveitar do cristianismo, né, para poder construir a revolução e tal, não sei o quê. Tem uma coisa muito legal em Engels, que é o seguinte: o Engels é um cara que ele é muito coeso e sintético. Quando ele quer dizer alguma coisa, ele escreve isso que ele quer dizer, certo? Quando ele quer dizer uma coisa, ele coloca no texto. Ele escreve exatamente o que ele está falando, o que ele está querendo dizer, exatamente. Ele não tem um pensamento, ele não tem uma coisa, ele não é um aforista que nem Nietzsche, né? Certo? Ele vai lá e escreve, ele só fala. Então, se Engels estivesse querendo dizer que o socialismo é uma continuação do cristianismo, ou que o cristianismo primitivo era uma espécie de proto-socialismo, se fosse isso que ele quisesse dizer, ele teria escrito exatamente isso, porque é assim que ele escreve, certo? Eu acho que se você quiser ter uma noção exata do porquê que Engels entra nesse assunto, e esse não é o único texto de Engels sobre o cristianismo, certo? Ele tem pelo menos 3 que eu já li, que são este, Contribuição à História do Cristianismo Primitivo. Ele tem um texto fazendo uma exegese do Apocalipse, né? E ele tem um terceiro texto, que é Bruno Bauer, é sobre Bruno Bauer. Bruno Bauer é alguma coisa do cristianismo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Parará. Marx Engels. Bruno Bauer. Bruno Bauer e o início do cristianismo. É esse texto aqui, certo? Esse texto aqui. Se você ler este texto aqui, Bruno Bauer e o início do cristianismo, vai ficar mais claro para você por que o Engels escreveu aquele outro texto, certo? Aquele outro texto veio depois, veja, esse texto aqui é de 1882. Nesse texto aqui, fica muito clara a posição do Engels quanto ao cristianismo. Que o cristianismo, na realidade, é o quê? É uma hegemonia de pensamento, é uma ideologia, certo? A religião nada mais é do que isso, né? Uma espécie de ideologia, só que ela apela para o transcendental, né? Para aquilo que está, o que Kant viria a chamar depois de número, né? Que é inverificável. Qual é a intenção de Engels ao escrever esse texto, né? É justamente dizer que o cristianismo tem que ser superado. Ele é uma ideologia que está hegemônica, então ele teria rompido com essa lógica
metafísica, né, e eterna, né, não a metafísica no sentido de metafísica dialética, né, mas essa coisa para além da realidade e tal, e sim que a gente deveria procurar conhecer a realidade com a razão, né. Então a posição de Engels é exatamente que o cristianismo é uma hegemonia de pensamento que deve ser superada, e que o socialismo deve superar isso aí. Certo? Isso está bem claro nesse texto aqui, Bruno Bauer disse o cristianismo, e que depois, em 1895, Engels vai fazer aquele outro texto para fazer uns paralelos, né? Demonstrar como é que funciona o desenvolvimento dialético da ideologia, e deixar bem claro que o cristianismo precisa ser superado, certo? Então, é o contrário do que o Marco está colocando aqui. Que o Marco está colocando como se fosse a gente tem que se apropriar do cristianismo ou alguma coisa assim. Não, o Engels ele é um materialista, então o que ele faz é desmistificar o cristianismo. Quando ele faz uma historiografia do cristianismo, que é naquele texto do Apocalipse, deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui também. O nome do texto é esse. O livro de Apocalipse. Tá vendo aqui, ó? O livro de Apocalipse, Friedrich Engels. Uma ciência quase desconhecida neste país, exceto para alguns teólogos liberais que planejam mantê-la tão secreta quanto possível, é a crítica histórica e linguística da Bíblia. A investigação sobre a idade, origem e valor histórico dos diversos escritos que compõem o Antigo e o Novo Testamento. Esta ciência é quase exclusivamente alemã, e além disso, o pouco que adentrou nos limites da Alemanha não é exatamente a melhor parte dela. É a crítica latitudinariana, que se orgulha de ser completa, sem preconceitos e, ao mesmo tempo, cristã. Os livros não são exatamente revelados pelo Espírito Santo, mas são revelações da divindade através do Espírito Sagrado da humanidade, etc. Assim, a escola de Tübingen, Bauer, etc., é a mais prominente na Holanda e na Suíça, bem como na Inglaterra, e se as pessoas vão um pouco mais longe, seguem Strauss. O mesmo espírito ameno, mas totalmente histórico, domina o renomado Ernest Renan, que é apenas um pobre plagiador dos críticos alemães. Então ele vai entrar nesse texto aqui na interpretação histórica, arqueológica da Bíblia, certo? Antropológica da Bíblia, certo? E quando você lê esses três textos do Engels sobre o cristianismo, você vê que a posição dele é muito clara, né? É o quê? É uma desmistificação da religião. Vamos entender o pensamento humano, certo? Isso aqui nada mais é do que economia, certo? Economia, ele fala isso com todas as letras, certo? A religião nada mais é do que economia, certo? Parte de uma base econômica, e aí para legitimar uma organização política, para que a gente tenha uma coesão social, para que a sociedade funcione, aí apela-se para compreensões transcendentais da realidade. E assim, não é que os caras estão querendo te enganar, nem nada assim. Era o pensamento que era alcançado na época, certo? Era o pensamento que existia, a interpretação do mundo que existia. Era uma espécie de saber, certo? Era uma espécie de saber. Tanto é que ela se modifica ao longo do tempo. Isso é claro, isso é patente, assim. Quando você lê os textos do início ao fim, você vai ver que o interesse de Engels é demonstrar que o cristianismo não é uma força transcendental, né, que Deus ou algo desse gênero, não é isso? E sim desmistificar, certo? E sim desmistificar. Então ele cita Bruno Bauer para demonstrar que o cristianismo romano é um desenvolvimento filosófico popular da influência do pensamento filosófico greco-romano, né? Então ele vai falar dos estoicos, dos epicuristas, dos neoplatonistas, certo? E que esse pensamento filosófico vai ser incorporado no cristianismo, assumindo a forma de religião para se tornar hegemônico, porque na época você só conseguiria ter uma hegemonia de pensamento se fosse um pensamento religioso. Então ele se traveste de religião para poder encontrar essa hegemonia. Então ele desmistifica, certo? E por quê? Porque a intenção dele é justamente superar esse pensamento religioso. Então, no final, deixa eu ver se dá para ver aqui, o último parágrafo, eu vou diminuir minha cara, pronto. O último parágrafo do texto diz assim, ó. Se o fragmento mais antigo do processo de elaboração do cristianismo tem para nós um valor muito particular, é porque nos proporciona, na sua integridade, o que o judaísmo, fortemente influenciado por Alexandria, forneceu ao cristianismo. Tudo o que é posterior é acrescentado ocidental, greco-romano. Foi necessária a mediação da religião judaica monoteísta para fazer revertir ao monoteísmo erudito da filosofia grega vulgar
a forma religiosa sob a qual ele podia chegar às massas. Uma vez essa meditação encontrada, essa mediação encontrada, ele só podia tornar-se uma religião universal no mundo greco-romano, continuando a desenvolver-se para finalmente se fundir no fundo de ideias que este mundo tinha conquistado. Certo? Então, o que o Engels está falando aqui é justamente isso que eu disse agora. Não é isso? Que o cristianismo é uma versão religiosa dos pensamentos filosóficos greco-romanos dentro de Roma, não é isso? E que alcança essa hegemonia de pensamento superando a ideia de vários deuses, né? Quando você tinha vários deuses e cada povo, cada cidade tinha uma interpretação diferente ou uma crença diferente. Então o cristianismo vem para dizer que na real é tudo uma coisa só, né? E trazendo pensamentos platônicos, estoicos e epicuristas. Né? Tanto é que você tem toda uma outra coisa envolvendo Sêneca, né? Que era um senador romano, que teria sido um dos caras que sustenta a doutrina cristã, né? Os teólogos cristãos, os estudiosos, eles vão remeter a Sêneca, né? Alguns fundamentos do cristianismo e tal e tal. Só que Sêneca não era cristão, né? Isso demonstra justamente o desenvolvimento dialético dessa parada, né? Você vê os pensamentos influenciando uns aos outros, certo? Então, dizer que o cristianismo era anti-imperialista, ou que era socialista, ou proto-socialista, né, é a mesma coisa que dizer que Jesus era comunista, certo? Dizer que Jesus era comunista é totalmente um anacronismo absurdo, né? Porque o socialismo e o comunismo só podem existir após a Revolução Industrial, ponto. Isso é muito claro em Marx, certo? E eu, assim, eu não sou nenhum especialista, né? Eu estou também em processo de aprendizado. Mas eu queria fazer esse vídeo aqui para responder diretamente ao Marco Antônio Reis, né? Do canal Arte e Marxismo. Porque ele me visitou diretamente e porque ele está levantando uma tese falaciosa que eu acho que ninguém que é notório vai engajar com ele, porque é um canal muito pequeno. Mas está aqui a resposta já para caso alguém queira, né, se informar a esse respeito. Leiam os textos de Engels sobre o cristianismo, são muito interessantes, são muito bons. Né, e vai ficar patente para você que o cristianismo é um pensamento religioso que deve ser superado, porque, enfim, é literalmente 1000 anos ultrapassado. Beleza? É isso. Valeu e quem sabe até a próxima, não sei quando.